Imagine acordar uma manhã como qualquer outra. Você tem família, riqueza, saúde, tudo aquilo que consideramos sinais de uma vida abençoada. Mas antes que o sol se ponha naquele mesmo dia, você perde absolutamente tudo. Seus filhos morrem em uma tragédia. Seus bens são roubados ou destruídos. Sua saúde desmorona. Esta não é uma história de ficção. É a realidade brutal que um homem chamado Jó enfrentou há milhares de anos, numa narrativa que continua ecoando em nossos corações hoje. O que você faria se, em um só dia, perdesse família, riqueza e saúde? A história de Jó nos confronta com uma das perguntas mais angustiantes da existência humana. Por que os justos sofrem? Porque às vezes parece que Deus está em silêncio justamente quando mais precisamos da sua voz. Hoje, vamos mergulhar numa das narrativas mais profundas e perturbadoras de toda a literatura sagrada. Uma história que não oferece respostas fáceis, mas que revela verdades transformadoras sobre fé, sofrimento e o próprio caráter de Deus. Prepare-se para uma jornada que pode mudar completamente sua perspectiva sobre as tempestades da vida. Para entender a magnitude do que aconteceu com Jó, precisamos primeiro conhecer quem ele era. As Escrituras o descrevem com uma simplicidade impressionante. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó não era apenas um homem bom, ele era extraordinário. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era o homem mais rico do Oriente. Tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, que viviam em harmonia. Sua casa era conhecida pela hospitalidade. Sua palavra era respeitada. Sua integridade era inquestionável. Na cultura da época, essa prosperidade era vista como sinal inequívoco da bênção divina. Riqueza e saúde eram interpretadas como evidência de que Deus aprovava sua conduta. Era uma teologia simples: seja bom e Deus o recompensará. Peque e Deus o castigará. Quantos de nós não pensamos assim ainda hoje? Quando tudo vai bem em minha vida, é porque Deus está do meu lado. Mas quando tudo desmorona, aí começam as dúvidas, as perguntas angustiantes, a sensação de abandono. Jó era tão cuidadoso em sua fé que oferecia holocaustos pelos seus filhos regularmente. Porque dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seus corações. Ele não apenas vivia com integridade, ele intercedia pela integridade dos outros. Era um homem que fazia tudo certo. Se alguém merecia as bênçãos de Deus, era Jó. Se alguém deveria estar protegido das tempestades da vida, era ele. E talvez seja exatamente por isso que sua história nos desafia tanto. Porque se pode acontecer com Jó, pode acontecer com qualquer um de nós. O que acontece a seguir nos leva para uma dimensão que raramente consideramos: o reino espiritual invisível que opera paralelamente à nossa realidade. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Esta cena nos revela algo perturbador. Há conversas acontecendo sobre nós que não sabemos. Há um conflito cósmico em andamento. E às vezes nos tornamos o campo de batalha, sem nem mesmo perceber. Deus pergunta a Satanás: de onde vens? E Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Então Deus faz uma pergunta que muda tudo. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A resposta de Satanás revela sua estratégia milenar. Porventura teme Jó a Deus debalde? Não o cercaste tu de proteção a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem?
A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se multiplica na terra. Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Aqui está o cerne do desafio. Satanás sugere que a fidelidade de Jó é interesseira, que ele só serve a Deus porque recebe benefícios em troca, que sua fé é transacional, não genuína. Será que a fé de Jó resiste sem recompensas? Esta pergunta ecoa através dos séculos. Ela nos força a examinar nossos próprios motivos. Servimos a Deus pelo que Ele pode nos dar ou pelo que Ele é? Nossa fé depende das circunstâncias favoráveis ou pode sobreviver às tempestades? Deus, numa decisão que desafia nossa compreensão, permite que Satanás teste Jó, com uma única condição: na sua pessoa não toques. O conflito está autorizado, a provação está liberada, e Jó nem imagina a tempestade que está prestes a desabar sobre sua vida. O que acontece a seguir é devastador em sua velocidade e completude. Em questão de horas, 4 mensageiros chegam até Jó, cada um com notícias piores que as anteriores. Vieram os sabeus e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada. Os bois e jumentas, roubados. Os servos, mortos. Ainda está falando quando chega outro. Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. 7.000 ovelhas, incineradas. Antes que possa processar essa perda, um terceiro mensageiro, os caldeus, dividiram-se em 3 bandos e deram sobre os camelos e os tomaram. 3.000 camelos desaparecidos, mas o pior estava por vir. O quarto mensageiro traz a notícia que estilhaça o coração de qualquer pai. Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão primogênito. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram 10 filhos, mortos em um instante. A reação de Jó nos ensina algo profundo sobre o luto genuíno. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Ele não negou a dor. Não fingiu que estava tudo bem. Rasgou suas vestes, um gesto de luto profundo na cultura da época. Mas então acontece algo extraordinário. Em meio à sua dor mais profunda, Jó faz uma declaração que ecoa através da eternidade. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Satanás havia falhado na primeira fase. Jó não amaldiçoou a Deus, mas a provação não havia terminado. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Sua saúde, a única coisa que restava, também foi atacada. Quem nunca sentiu o peso do silêncio divino nos momentos mais escuros da vida? Agora Jó está sentado sobre cinzas, raspando suas feridas com um caco de telha. Sua esposa, vendo-o naquele estado lamentável, faz a sugestão que Satanás esperava. Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó responde, com uma sabedoria que atravessa os séculos: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, chegam para consolá-lo. Quando o veem, nem o reconhecem. E, levantando os olhos de longe, não o conheceram, e levantaram a sua voz e choraram. Por 7 dias e 7 noites, ficam em silêncio ao seu lado. Esse silêncio inicial foi talvez o maior conforto que ofereceram, porque quando finalmente abrem a boca, em vez de consolar, começam a acusar. A lógica dos amigos era simples e cruel. Se Jó está sofrendo, é porque pecou.
Se Deus está permitindo essa dor, é porque Jó merece. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram destruídos os retos? Mas Jó sabe que eles estão errados. E é aqui que sua angústia se torna quase insuportável. Não apenas está sofrendo, está sendo acusado injustamente pelos próprios amigos que deveriam consolá-lo. Em sua dor, Jó pronuncia palavras que revelam a profundidade de seu desespero. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, mas note, ele nunca amaldiçoa a Deus. A maior luta de Jó não era contra Satanás, mas contra si mesmo. Jó clama por respostas que não vêm. Questiona a justiça divina, expressa sua angústia com uma honestidade brutal. Ainda que me matasse, nele esperaria. É uma declaração paradoxal, expressa desespero e fé simultaneamente. Aqui vemos algo fundamental sobre a fé genuína. Ela não é a ausência de dúvidas, mas a persistência da confiança mesmo em meio às dúvidas. Jó não está sendo irreverente, está sendo real. E Deus prefere nossa honestidade angustiada à nossa falsidade religiosa. Depois de capítulos de argumentos circulares entre Jó e seus amigos, depois de longas lamentações e questionamentos, algo extraordinário acontece. Então o Senhor respondeu a Jó do meio de um redemoinho. Por tanto tempo, Jó havia clamado por uma resposta de Deus. Por tanto tempo, havia questionado o silêncio divino. E agora, finalmente, Deus fala. Mas a resposta não é o que Jó, ou nós, esperávamos. Deus não explica por que Jó sofreu. Não oferece uma lista detalhada dos motivos. Não justifica suas decisões. Em vez disso, faz uma série de perguntas que revelam a vastidão da diferença entre a perspectiva humana e a divina. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Ou quem encerrou o mar com portas, quando este se rompia e saía da madre? E disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas soberbas? As perguntas continuam, cada uma revelando aspectos da criação que estão completamente além da compreensão e controle humanos. Deus não está sendo sarcástico, está revelando a realidade de sua infinita sabedoria e poder. Podes tu atar as cadeias das Pleiades, ou soltar os laços do Órion, ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a Ursa com seus filhos. A mensagem não é você é insignificante, mas você é finito. Há uma diferença crucial. Jó não é desprezível, ele simplesmente não tem a perspectiva completa. Então acontece o momento transformador. Jó entende que o problema não era a falta de respostas, era a falta de perspectiva. Então acontece o momento transformador. Jó entende que o problema não era a falta de respostas, era a falta de perspectiva. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E então vem a declaração que muda tudo. Com o ouvido te ouvira, mas agora te veem os meus olhos. Jó tinha conhecimento sobre Deus, agora tem experiência com Deus. Tinha ouvido falar dele, agora o encontrou pessoalmente. A diferença entre conhecer sobre alguém e conhecer alguém é a diferença entre informação e transformação. O que Jó encontrou não foi explicação, foi revelação. Deus não apenas se revela a Jó, ele também corrige os amigos que haviam julgado incorretamente. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. É fascinante. Deus está mais zangado com os amigos religiosos que ofereceram respostas fáceis do que com Jó, que questionou honestamente em meio à sua dor.
Às vezes, nossa teologia bem intencionada pode ser mais ofensiva a Deus do que nosso questionamento sincero. Então vem a restauração. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Jó recebe 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas, exatamente o dobro do que possuía antes. Tem novamente 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E algo especial é mencionado sobre suas filhas. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Viveu 140 anos após sua aprovação, e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Mas aqui está o ponto crucial. O verdadeiro final da história não é a restauração material, embora ela seja real e significativa. O verdadeiro final é a nova compreensão que Jó tem de Deus. Ele não recebeu apenas suas posses de volta, recebeu uma revelação de quem Deus realmente é. A riqueza pode ser roubada novamente, a saúde pode falhar outra vez, mas essa revelação de Deus permanece para sempre. A história termina não com Jó sendo um homem que teve sorte de recuperar suas perdas, mas com Jó sendo um homem que encontrou a Deus de uma maneira que transformou completamente sua perspectiva sobre sofrimento, fé e a própria natureza divina. A história de Jó não é apenas uma narrativa antiga. É um espelho que reflete nossas próprias lutas e questionamentos. Dela extraímos verdades que podem transformar nossa perspectiva sobre as tempestades inevitáveis da vida. O silêncio de Deus não é a ausência, mas parte do processo. Há momentos em que Deus parece distante, não porque nos abandonou, mas porque está operando de maneiras que ainda não conseguimos compreender. O silêncio não significa rejeição. Nem sempre Deus explica, mas sempre conduz. Jó nunca recebeu uma explicação detalhada sobre por que sofreu, mas recebeu algo melhor, uma revelação de quem Deus é. Às vezes a resposta não é uma explicação, mas uma presença. A dor pode ser um redemoinho que nos leva ao centro da fé. Foi no meio do sofrimento que Jó teve seu encontro mais profundo com Deus. Às vezes Deus usa nossas tempestades, não para nos destruir, mas para nos aproximar dele. Quando tudo desmorona em nossa vida, e isso acontecerá com todos nós em algum momento, a história de Jó nos lembra que nossa fé pode ser o único alicerce que permanece firme. Não uma fé baseada em circunstâncias, mas uma fé ancorada no caráter imutável de Deus. A pergunta não é se enfrentaremos tempestades, mas o que faremos quando elas chegarem. A história de Jó nos ensina que é possível manter a fé mesmo quando perdemos tudo mais, e que às vezes é exatamente nesses momentos que descobrimos quem Deus realmente é.